Perfeito, pessoal. Então, iniciando a nossa live de hoje, agradeço inicialmente ao professor Igor Marcelo, que deu aí, que introduziu, fez a introdução da nossa live, apresentando, ainda que de forma muito rápida, o professor, o expositor, que no caso sou eu, e vamos aproveitar aí nosso tempo juntos, pouco tempo, são 2 aulas para tributário 1 e 2 horas para tributário 2. E não tem como postergar, porque depois eu tenho que dar aula no curso regular, de tributário 2, inclusive hoje. Então, vamos aproveitar nosso tempo juntos. Vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro, quando foi feita a proposta desse curso para o docente, buscaram o seguinte: professor, tente, nesse tempo pequeno, porém suficiente, tratar dos pontos mais recorrentes, ou seja, daqueles que são mais cobrados na prova da ordem. No estudo feito, na verdade, por vários professores, por mim, pelo próprio professor Igor, para os outros professores que ministram essa matéria, nós temos aí o direito tributário 1, aquela parte 1 e 2, mas aquela parte que diz respeito à prova objetiva da OAB, dividida em alguns pontos específicos. E dentre esses, os mais cobrados, os que mais caem na prova da ordem, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvida, competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado e crédito tributário. Aí você fala, professor, mas aí é tudo, basicamente tudo. E por que não é tudo? Porque você também tem administração tributária, privilégios e garantias do crédito tributário, que, na verdade, também é cobrado na prova da ordem, mas, principalmente, competência tributária e limitações ao poder de tributar do Estado, isso aí você pode ter certeza que vai cair 1 ou 2 questões na prova da ordem. No mais, crédito tributário, e aí entra a parte de constituição do crédito tributário, a parte de suspensão da exigibilidade, exclusão do crédito tributário e extinção do crédito tributário. Muito menos, quase não cai, mas pode cair, e você vai, vou tratar desses 2 pontos também de forma muito rápida, mas para que vocês saibam que cai muito pouco. A administração tributária, que diz respeito à fiscalização, crédito, fiscalização, certidões e execução fiscal. E mais a parte que diz respeito, fiscalização, certidões, tá? E administração tributária. E, por último, a parte que diz respeito a privilégios e garantias do crédito tributário. E aí entra a parte que você já estudou, ou vai estudar ainda, na parte de falência, de empresarial 3, a preferência do crédito tributário em relação aos créditos quirografários, às multas tributárias, etc. Mas vamos lá, pessoal. Dentro desse, e partindo do princípio que vocês já tiveram ou estão tendo contato com essa matéria, e aquele que não tem, é importante que saiba mais ou menos o que cai, mas não tem como eu parar, por exemplo, e falar de competência tributária durante toda a aula. Numa graduação, você trata de competência e capacidade tributária basicamente numa única aula. Mas, hoje, com essa presunção que você já conhece o direito tributário, já conhece os elementos ou os institutos principais que envolvem a nossa matéria, vamos partir aí para o primeiro ponto que é muito cobrado na prova da ordem. Pessoal, olha só, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o direito tributário, ele é estudado, ele é compreendido dentro de uma lei complementar. E aí você me fala, professor, mas o CTN não nasceu como lei complementar. Pois é. Mas o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar federal. Mesmo porque a Constituição Federal de 88 fala o seguinte, que matéria geral de direito tributário, de tributos, e matéria geral de finanças públicas no Brasil estará sob reserva de lei complementar federal. Como que nós tínhamos antes da Constituição de 88?
dentre outras leis, mas a principal, aquela geral, era o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado como Lei Complementar Federal. E note que todas as mudanças, sempre que há necessidade de mudar o Código Tributário Nacional, incluindo uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como é o caso aí do parcelamento, incluindo uma causa de extinção do crédito tributário, como é da dação e pagamento de bens imóveis, ela se dará por lei complementar federal, né? Então, o primeiro ponto é, quando a OAB, a Fundação Getúlio Vargas, cobrar essa matéria, se cobrar essa matéria, você saiba que, você já sabe, na verdade, que o quê? Que o Código Tributário Nacional não nasceu como lei complementar federal, mas foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar federal. E esse CTN, ele traz um conceito de tributo. Pessoal, conceito este que você tem que atentar às suas características. Então, o artigo 3º do Código Tributário Nacional fala que o tributo é prestação, tributo, não imposto, pessoal, nem taxa, nem contribuição de melhoria, nem tampouco contribuições especiais ou empréstimos compulsórios. Está falando tributo. Enquanto que gênero, ele fala que tributo é prestação pecuniária, compulsória, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não discricionária, mas vinculada. E nesse conceito de tributo, você já carrega aí várias informações importantes. E a primeira informação importante que você carrega é que tributo é uma prestação pecuniária, né? A obrigação deverá ser quitada em pecúnia, em dinheiro, não se admitindo, portanto, o pagamento de tributo in labore ou in natura. O primeiro ponto seria esse. Professor, mas aí você tem lá a dação em pagamento de bens imóveis. É uma forma de pagamento, de extinção do crédito tributário? Sim. Só que aquela dação em pagamentos ela vai depender de uma lei que autorize, uma lei do ente tributante, e mais, aquele imóvel vai ser transformado em pecúnia. Então, o primeiro ponto seria que o tributo é prestação pecuniária e compulsória. E essa compulsoriedade do tributo se dá exatamente pela terceira característica, que é o quê? Instituída em lei. Pessoal, cuidado que nesse conceito aqui, eu poderia explorar esse conceito tirando lei e colocando legislação tributária. E aí eu admitiria que um tributo poderia ser criado por decreto, por exemplo, e não pode. Então, veja, terceira característica, ou segunda, se é castigo, não é castigo. Não é castigo porque o Estado necessita dessa receita para poder fazer a coisa pública. O que é castigo é você pagar tributo e, nesse meio, você verificar que a gestão do tributo não é tão bem feita como deveria. Aí seria um castigo. Mas o tributo é necessário. Por mais que você não queira pagar, mas é compulsório. Mas como é que eu faço, então, professor, para não pagar tributo? É só você não realizar o fato que gere a obrigação, o fato gerador. Como assim, professor? Bom, se eu não quero pagar IPVA, basta não ser proprietário de quê? De veículo automotor, ponto. E se eu não quiser pagar IPTU, basta você não ser proprietário de imóvel urbano. Professor, mas eu alugo imóvel e pago IPTU. Bom, mas aí é uma relação contratual que estabeleceu que você vai pagar. Mas perante o fisco, quem é contribuinte tributário é quem? Quem é o contribuinte é o proprietário, quem tem ascensão sobre aquele imóvel. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Quarta característica, tributo, ele não poderá ser instituído por lei e não poderá constituir sanção, penalidade por ato ilícito. Significa, então, pessoal, que se aparecer na prova que multa é espécie tributária, saiba que não é, porque as espécies tributárias definidas pela Constituição de 88 são só 5, tá? Quais são? Elas: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Aqui não aparece tarifa, aqui não aparece multa. Multa não aparece por quê? Porque multa seria uma sanção
por uma atividade ilícita, ou decorrente de uma atividade ilícita, e não pode ser considerada multa, não é considerado o quê? Espécie tributária. Então, que não constitua sanção, penalidade por atividade ilícita ou por ato ilícito. E última característica do conceito de tributo. Tributo é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pessoal, a lei diz, você, Igor Marcelo, pagará IPTU porque você é proprietário de imóvel urbano. Você, doutor Roberto, pagará ITR, em tese, porque você é proprietário de imóvel rural. Veja, você tem que realizar o fato que gere uma obrigação tributária. Pessoal, nesse contexto, é importante, eu quando na graduação faço isso, e talvez o professor de vocês também tenha colocado a questão da linha do tempo do tributo, né? A linha do tempo do tributo. O que seria a linha do tempo do tributo? Pessoal, isso aí é uma forma didática de você ensinar direito tributário. Quando você explora a linha do tempo, quando você entende os elementos que compõem a linha do tempo tributo, nesse momento você consegue matar pelo menos 4 de 5 questões de tributário na prova objetiva, logicamente. A prova subjetiva também. E eu falei para vocês o seguinte, olha, a linha do tempo tributo ela é formada por elementos distintos. Quais são? Veja, eu tenho aqui uma hipótese de incidência. Eu tenho um fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária, um crédito. Além disso, eu tenho uma dívida ativa e uma execução fiscal. Professor, o que eu posso entender com isso? Que você só terá obrigação tributária se e somente se você realizar um fato que gere uma obrigação, que nós chamamos de fato gerador ou fato imponível. Fato que gera uma obrigação ou fato que impõe uma obrigação tributária. Professor, mas esse fato está descrito onde? Está descrito na lei, na hipótese de incidência. Então, veja, eu tenho uma hipótese de incidência, um fato gerador, uma obrigação tributária. Significa que o Igor Marcelo, que tem um veículo automotor, ele realizou o fato que gerou uma obrigação descrita em lei. A lei, no caso do IPVA, que é de competência dos estados ou do DF, e do DF, no caso, ele fala que todo proprietário de veículo automotor no DF, no estado, estará obrigado a pagar o IPVA. Veja, se não existisse a lei, a hipótese-dência, eu não tenho, se eu não tenho hipótese-dência, eu não tenho o quê? Eu não tenho fato gerador. Se eu não tenho fato gerador, eu não tenho obrigação tributária. A pergunta que eu fiz é o seguinte, como que você faz para não pagar IPVA? Basta você não realizar o quê? O fato que gere a obrigação tributária de pagar o IPVA, a obrigação principal de pagar o IPVA. E onde está esse fato? Descrito em lei. Veja, conceito de tributo, prestação pecuniária compulsória instituída em lei. Pessoal, quando você fala que é instituída em lei, essa instituição você chama de hipótese de incidência. Então, hipótese de incidência tem que existir para que eu tenha um fato que gere uma obrigação. Significa que alguns municípios, por exemplo, do Brasil, municípios, não existe a cobrança de IPTU. Mas por quê? Simplesmente porque não existe uma lei municipal estabelecendo a cobrança de IPTU daquele que é propriedade de imóvel urbano naquele município. Se eu não tenho a lei, eu não tenho a cobrança, eu não tenho a obrigação tributária. Tá? Pessoal, então veja, a linha do tempo do tributo, olha, eu posso botar aqui, ó, HI, fato gerador, obrigação tributária e construção do crédito tributário. Pessoal, essa linha do tempo aqui, se você entender essa sequência, note, você não vai cair, você não vai errar a questão que de respeito ao lançamento tributário, que trate de decadência ou prescrição como forma de extinção do crédito tributário. Então, o que é a linha do tempo do tributo, na verdade, professor? A linha do tempo do tributo é uma forma didática de você entender como que se desenvolve o nascimento da obrigação, que nasce com o fato gerador, com a realização do fato gerador por parte do contribuinte, e morre com o quê? Em tese, com o pagamento. Mas é só com o pagamento? Você vai ver que não.
Semana que vem, quando nós falamos de causas de extinção do crédito tributário, você vai ver que são 11 causas que extinguem o crédito tributário. Dentre elas, a principal, a primeira que você estuda é o pagamento. Mas não é a única, tá, pessoal? Não é a única. Nós temos 11 causas. Nós temos pagamento, transação, remissão, compensação, conversão em renda do depósito do montante integral, trânsito em julgado e outras ações. Você tem ainda dação em pagamento de bens imóveis, consignação em pagamento. Você tem remissão. Pessoal, são 11 as causas de extinção do crédito tributário. Pagamento é só uma. Mas não se preocupe que semana que vem trataremos dessas 11 causas. O que eu quero que vocês entendam no primeiro momento é que, dentro do conceito do tributo e da compreensão que você terá, ou tem, dessa linha do tempo, você consegue resolver várias questões. E veja, ainda que você não consiga resolver a questão, ó, tem uns 5 itens, professor, eu tenho 5 alternativas. Eu vou chutar? Lógico que não. Porque se você entender o direito material, você, no máximo, na pior das hipóteses, você vai conseguir eliminar 2 ou 3 itens. E aí, o espaço para você conhecer, se antes era muito maior, agora fica 50%. Aí eu preciso chutar? Não precisa. Não vai precisar chutar. Mas, se você está... Sabe aquela prova que você pega, que você não sabe nada da questão? É diferente quando você conhece o enunciado, e veja, pessoal, o enunciado de prova da ordem, para quem nunca fez, para quem já fez, sabe o que eu estou falando, mas para quem nunca fez, o enunciado de uma prova da ordem, seja para o tributário, para o empresarial, ele te confronta como, enquanto advogado. Ele quer saber o seguinte: olha, aconteceu tal situação, houve o lançamento ou não houve o lançamento, houve um contribuinte, ele procurou, foi lá no seu escritório, fulano de tal, procurou, entrou, foi no seu escritório procurando, querendo que você resolvesse uma questão de natureza tributária. Aí ele conta todo o enunciado. Veja, é nesses termos. Você, enquanto advogado, diferente de uma prova de concurso, que fala, dentro do conceito de tributo, analise os itens abaixo, marca a alternativa. Não, ele vai colocar todo um enunciado, e dentro daquele enunciado ele vai trazer o quê? 1, 2, 3 características, de 3 características do tributo, e vai colocar nas alternativas para que você possa marcar. Enquanto advogado, o que você faria? Qual é o problema que você enfrentaria? É assim que cai a prova da ordem. Mas olha só, pessoal, dentro do conceito de tributo e da linha do tempo, eu falei o seguinte, professor, o CTN, ele foi criado em 66/67, não como lei complementar federal, até porque essa espécie, esse tipo nem existia à época, mas foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Por quê? Porque toda a matéria geral de tributos e finanças públicas no Brasil está sob reserva de lei complementar. Qual é a lei geral que nós tínhamos e temos até hoje tratando de tributo? Temos o CTN. Então, o CTN não nasceu como lei complementar, mas foi recepcionada pela Constituição de 88 como lei complementar. Perfeito, pessoal. Só que esta Constituição Federal, você tem que estudar da seguinte forma: como que foi dividida a nossa Constituição Federal no que diz respeito a tributos, a parte de tributação, a parte de sistema tributário nacional. Veja, quando você pega a Constituição Federal, você tem 3 partes que tratam sobre tributos, ou sobre tributação. Você tem a primeira parte, que vai falar sobre competência tributária. A segunda parte, que vai falar sobre as limitações ao poder de tributar do Estado. E a terceira e última parte vai tratar sobre repartição de receitas tributárias. Então, você pergunta o seguinte: professor, estou na véspera da prova da ordem. Eu já estudei o que eu tinha que estudar. E agora, o que eu faço? Eu quero uma leitura rápida, efetiva, que pode fazer com que eu acerte uma questão ou 2 questões. Com certeza, leia do Sistema Tributário Nacional. Primeiro, do artigo 145 até o artigo 161, que vai tratar exatamente de quê? Primeira parte, competência. Segunda parte, limitações ao exercício dessa competência. E terceira parte, repartição de receitas tributárias. Pessoal, certamente,
com certeza absoluta, uma ou duas questões serão extraídas da Constituição. Sempre é assim. E olha, o examinador, ele não tem tanta criatividade assim. Não é que ele não tenha criatividade, tem muita criatividade. Só que ele acaba repetindo questões. E dentre as questões que mais são recorrentes, que na verdade só muda uma palavra ou outra, tá? Ou acrescenta um elemento que não existe, é tirado do texto constitucional. Então, veja, quando você começa a estudar direito tributário, certamente o professor falou o seguinte: olha, o direito tributário, ele é visto, ele é compreendido à luz da Constituição Federal de 88. Até porque, quando você fala de imunidade tributária, é matéria constitucional. A Constituição não trata de isenção, só trata de imunidade. Quando você fala de competência tributária, é matéria constitucional. Então, eu não posso pensar, entender e compreender direito tributário sem conhecer o sistema tributário nacional. Ponto. Então, você tem que fazer essa leitura obrigatória. Mas, professor, existe uma sequência lógica? Tem uma sequência. Os elementos vão aparecendo na Constituição Federal de forma a você compreender também essa linha do tempo do tributo. Veja, quando você fala de poder de tributar do Estado, que é a primeira parte, e a nossa parte, eu acho que é o conceito principal, essencial. Quem é meu aluno sabe que eu repito todas as aulas. Dois conceitos: competência tributária e capacidade tributária ativa. E esses dois conceitos são importantes por quê? Porque eu falo para vocês sempre, eu falei, ó, pessoal, a Constituição Federal, primeiro, ela trata da competência, ela fala quem pode tributar. Veja, atenção nessa dica. Constituição Federal não cria tributo, ela só distribui competências. Ela não vai falar, o tributo será criado dessa forma por essa pessoa. Não, ela fala, a União, e só a União, poderá, por lei, criar o imposto de importação, imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, ITR, imposto territorial rural, IGF, imposto sobre grandes fortunas, impostos extraordinários de guerra e impostos residuais ou impostos novos. E mesmo da mesma forma, caberá aos estados e ao DF instituir, querendo, IPVA, que é Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doações. Por sua vez, os municípios e o DF terão competência, querendo, para criar, por lei, veja só, por lei, para criar IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e mais ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos. Só que ele não termina aí, ele fala o seguinte, olha, são espécies tributárias, impostos, taxas, contribuição de minoria, empréstimos compulsórios criados em situações extraordinárias, caso de guerra, calamidade, investimento urgente, e contribuições especiais, que têm uma natureza finalística, seja de natureza ou de natureza social, interventiva ou parafiscal. Ele fala, são espécies tributárias, essas 5 figuras. São espécies tributárias, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Veja, quando eu falei de imposto enquanto competência, a Constituição Federal também fala, olha, caberá ao município, ao Estado, criar taxa, se ela quiser explorar serviços públicos específicos e divisíveis, o efetivo exercício do poder de polícia. O município e o DF, querendo, também pode criar taxa, se quiser explorar serviços públicos específicos e divisíveis, não é isso? Ou o efetivo exercício do poder de polícia. Da mesma forma, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, querendo, poderão criar contribuições de melhoria, caso queira tributar obras públicas, não serviços, mas obras públicas
que tenham gerado, que finalizado, tenha gerado o que? Efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Mas tudo por lei, pessoal, por lei. E, por fim, ele fala, olha, só você, União, só você poderá criar empréstimos compulsórios, mas não em qualquer situação, mas numa situação extraordinária. Competência extraordinária da União, no caso de guerra externa ou calamidade, e investimento urgente de relevante interesse nacional. Veja, guerra, calamidade, investimento urgente de relevante interesse nacional. Só a União. Ah, professor, mas o Estado pode? Não, a Constituição fala que só a União, em situações extraordinárias, quais sejam guerra, calamidade, e guerra tem que ser externa, calamidade ou investimento urgente, poderá criar o quê? Empréstimos compulsórios. E finaliza falando assim, olha, União, você tem a competência exclusiva para criar também contribuições especiais. Para quê? Com a finalidade específica de custear. No caso, questões de natureza social, porque são contribuições especiais de natureza social, de natureza interventiva, ou intervenção no domínio econômico, a CIDs, que vocês conhecem, ou de natureza parafiscal, para custear, para financiar atividades econômicas ou profissionais. Veja, pessoal, essa primeira parte fala de competência, mas eu coloquei no quadro de vocês aqui, ó, competência versus capacidade tributária ativa. Pessoal, esses dois conceitos você jamais, em hipótese alguma, poderá confundi-los. Por quê? Porque se eu sou examinador, eu vou explorar isso aqui, pessoal. E quando eu falo de competência tributária, o que eu falei até agora para vocês aqui? Olha, a Constituição Federal, ela é dividida em 3 partes. Primeira parte fala de poder de tributar do Estado. Quando você fala poder de tributar do Estado, significa poder do Estado ter, poder que aquele que tem competência para tributar, quais sejam? Só quem tributa é a União, é o Estado, ou são os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Só quem tributa. Veja, quem cria o tributo, quem institui o tributo por lei, e veja, tem que ser por lei, né? Princípio aqui, ó, princípio não, princípio da legalidade, lógico, mas instituída por lei, que é uma característica do conceito de tributo, mas só quem pode tributar é a União, é o Estado, são os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Por lei, não por legislação. A criação do tributo será por lei, pessoal. Ah, mas admite lei complementar? Lei complementar. Medida provisória? Admite. Só que só vai poder cobrar efetivamente depois que converter em lei ordinária. E mais, pessoal, a Constituição Federal fala, olha, tributo para ser criado será por lei. Em regra, lei ordinária. Em regra, lei ordinária. Só 4, pessoal, 4 tributos serão instituídos, veja, instituídos por lei complementar ou estão sob reserva de lei complementar federal, que são os impostos sobre grandes fortunas, o IGF, competência da União. Os empréstimos compulsórios, no caso de guerra, calamidade, investimento urgente, competência da União. Os impostos residuais ou impostos novos, competência da União. E mais novas fontes de custeio da Seguridade Social ou contribuições residuais. Pessoal, esses 4 tributos aqui, ó, estão sob reserva de lei complementar federal. Os demais que eu falei, imposto de importação, exportação, IOF, imposto de renda, IPTU, ITR, ICMS, tudo lei ordinária, federal, estadual, municipal, dentro das suas competências. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então, espécies tributárias, se perguntar, são 3 ou 5? De acordo, olha só, atenção, hein? Se pergunta, de acordo com o CTN, Código Tributário Nacional, quantas são as espécies tributárias? 3. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas, e de acordo com a Constituição Federal? Bom, a Constituição Federal acrescentou mais 2 espécies, de 88. Empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, hoje, a classificação de tributos, espécies tributárias, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, tá, pessoal? De acordo só com o CTN, impostos, taxas e contribuições. De acordo com a Constituição Federal,
que foi já entendimento esse, ou que foi corroborado pelo STF, são 5. Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios no caso de guerra, calamidade, investimento e mais contribuições especiais. Pessoal, competência tributária é o que então? É a vocação. Competência tributária é a vocação, autorização constitucional. Para quem? Para que cada ente federativo possa instituir seus tributos, quais sejam impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Beleza, pessoal? Então, olha só, competência tributária é isso. Só quem tem competência para instituir é a União, são os estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que a União tem competência originária para criar os impostos que eu falei aqui. Por impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Quem distribui essa competência? Constituição Federal. A Constituição Federal cria tributo? Não. A Constituição Federal não cria tributo, ela distribui competências. Para quem? Para a União criar, para os estados criarem, para que o município crie e para que o DF também crie. Lembrando que cada um tem a sua competência originária para criar os tributos distribuídos pela Constituição Federal. Só que a União, ela, além de ter a competência originária, ela também tem competência extraordinária, pessoal. E por quê? Porque existe um imposto extraordinário de guerra, também criado em situação de guerra externa ou sua iminência. Guerra externa ou sua iminência. Só que, assim como a guerra é algo extraordinário, o que também é extraordinário? Guerra, no caso do empréstimo compulsório. Calamidade, no caso do empréstimo compulsório. Não é isso? Então, veja, competência extraordinária da União criar imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório no caso de guerra e calamidade. E mais, o DF, veja, o DF, pessoal, ele vai acumular as duas competências. De quem? Dos estados e dos municípios. DF, então, ele institui, ele cria, ele tem competência cumulativa dos estados e do DF. Tudo que o estado pode criar como tributo, o DF pode também. Cada um com sua lei. Estado de Goiás, se quer criar o IPTU, vai ter uma lei. Desculpa. Estado de Goiás, se quiser criar o ICMS, vai ter uma lei estadual estabelecendo a criação, instituindo o ICMS no estado. O município de São Paulo, quer criar IPTU, vai ter uma lei municipal estabelecendo o que é a criação do IPTU no município de São Paulo. O DF pode criar ICMS? Pode. E pode criar IPTU, que é de competência dos municípios? Também pode. Por quê? Competência cumulativa, mas cada um no seu quadradinho. Ou seja, cada um cria o seu tributo, através de uma lei, em regra, lei ordinária, e no caso aí eu falei que existe o quê? Uma situação, exceção, no caso, de 4 tributos, não seria chamar de coisa, de exceção, mas são tributos que estão para a sua criação, estão sob reserva de lei complementar federal. Só pode ser criado por lei complementar federal. Quais são? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, no caso de guerra, calamidade, investimento urgente, imposto residual e mais o quê, pessoal? Novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Veja, eu falei que a União tem competência originária. Tem. Tem competência extraordinária? Também tem. Tem competência residual. Veja, impostos residuais, novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Tudo que é novo para efeito de tributo, de tributação, é algo que é residual. Então, quem tem competência residual? União, para criar impostos novos e novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Pessoal, veja, já falamos aqui de conceito de tributo, já falamos do conceito de competência. Competência é o quê? Vocação constitucional. Autorização constitucional para que União, Estado, Distrito Federal e município possam instituir, reduzir, majorar ou extinguir tributos. Tá? Só que eu falei assim, professor, e esse outro capacidade tributária ativa aqui? Bom, esse aqui é um outro conceito importante.
Quando eu falo que a União tem competência para instituir o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, quando eu digo não, quando a Constituição Federal fala, ó, você, União, querendo, poderá instituir um imposto territorial rural. Por qual lei? Ordinária. Por quê? Porque se fosse sobre lei, se tivesse sobre reserva de lei complementar, estaria falando, olha, esse tributo será criado por lei complementar federal, como acontece com o IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas, e com os impostos novos. Como não fala nada, lei ordinária. Beleza? Então, a União cria o tributo. Criou o tributo por lei ordinária, chamado Imposto Territorial Rural. Note, pessoal. A União é competente para criar o ITR. Perfeito? O ITR incide sobre o quê? O fatiador do ITR incide sobre o quê? Sobre imóvel rural. Por quê? Se for urbano, é IPTU. Não é isso? Então, eu tenho uma gleba rural, tenho uma fazenda no município de Campos Belos. E aí, pessoal, eu tenho uma fazenda no município de Campos Belos e eu tenho que pagar o ITR. Só que eu só vou pagar o ITR, só vou realizar o fatiador, o fato que gera a obrigação, se existir uma lei definindo que todo proprietário de uma gleba rural será obrigado a pagar o quê? ITR. E eu não estou falando ainda de imunidade, tá, pessoal? Vamos falar só da regra, depois a gente fala das exceções. Então, quem tem competência para instituir é a União. Por quê? Porque a Constituição Federal fala que a União só ela pode criar. Só que a União cria e fala, eu não tenho interesse de quê? Arrecadar, fiscalizar e ficar com fruto da arrecadação. Então, a União chega e fala para o município de Campos Belos, você tem interesse de arrecadar, de fiscalizar e aí ficar com 100% da arrecadação do tributo? Aí o município fala assim, tem. Então, pronto. Já criei o tributo, que é competência, não se delega, competência não se transfere. Então, a União cria o tributo por lei ordinária federal. E aí, pessoal, ele transfere a capacidade tributária ativa para o município onde está localizado a gleba rural, para que aquele município faça o quê? Que ele cobre, que ele fiscalize e fique com 100% da arrecadação. Pessoal, note, isso é capacidade tributária ativa. Então, você não pode confundir competência, que é aquela vocação, aquela autorização constitucional para criar um tributo, com o quê? Capacidade tributária ativa, que é a transferência que um ente faz para outro, com uma entidade, veja, pode ser uma entidade. Se eu tenho aí uma taxa cobrada por uma agência reguladora, por exemplo, tá? Como a Anatel, ANA, tudo mais, eu tenho uma taxa. A taxa é de quê? É uma taxa federal. Quem tem competência para instituir o tributo? Taxa. União. Então, a União cria o tributo por lei e transfere para aquela autarquia em regime especial, aquela agência reguladora, o quê? Responsável apenas pelos tributos da União? Sim, competência federal, né? Receita local, no caso federal, local seria da União. Receita local, tributo de competência do DF. Digamos que o tributo fosse competência do município, então a receita municipal, né? Cada um vai fiscalizar os seus tributos. Veja, a fiscalização, no caso aí, a Receita Federal, ela não tem capacidade tributária ativa. Por quê? Ela não está fiscalizando para arrecadar e ficar com a arrecadação. Ela, na verdade, ela tem a função de fiscalizatória, que a gente chama lá na administração tributária como fiscalização, não é isso? E ela vai fiscalizar o quê? E veja, quando nós estudamos aí, pessoal, administração tributária, a fiscalização, ela tem privilégios estabelecidos pela própria Constituição Federal, quando se fala, por exemplo, de repartição de receitas tributárias. Quando se fala de repartição de receitas, desculpa, quando você fala do princípio da não afetação de impostos, viu, Luciana? Significa o seguinte, que imposto é um tributo não vinculado, ele não pode estar vinculado a nenhum tipo de receita, nenhum tipo de obra ou serviço prestado pelo Estado. Você paga porque você realizou um fatiador ligado ao seu patrimônio. E existe o princípio que a gente chama de princípio da não afetação de receitas de impostos, fala que o que você arrecada com imposto não pode ter um destino específico. Ele vai compor algo chamado patrimônio, receita, né, o orçamento. Esse orçamento vai ser dividido de acordo com o quê? Com a necessidade, a decisão política que envolve a questão do orçamento. Então, tantos por cento vai para
para a saúde, tantos por cento vai para a educação, etc. Só que quando fala de fiscalização, a fiscalização é exceção ao princípio da não afetação de impostos. Eu posso pegar um imposto desse qualquer e falar o seguinte, tantos por cento do que for arrecadado com imposto X será utilizado na fiscalização tributária daquele estado, daquele município ou da própria União. Veja, quando eu falo de capacidade tributária ativa, é um convênio, na verdade. É um convênio, na verdade, um tratado, na verdade, seria um acordo feito entre aquele que é competente e um ente federativo ou uma entidade, né, da administração pública indireta, para que ele possa fazer o quê? Fiscalizar, ficar com o fruto da arrecadação e também arrecadar. Tá certo, pessoal? Então, não pode confundir competência com capacidade. Competência não se transfere. Capacidade se transfere. Competência é indelegável. Só quem pode realizar, só quem pode exercer a competência tributária são os entes federativos. A capacidade tributária ativa, veja, eu sou competente para criar, mas não me interessa cobrar e fiscalizar. Eu transfiro para o município essa função. Mas veja, essa capacidade tributária ativa do ITR, ela é obrigatória ou facultativa? É facultativa. O município não é obrigado a aceitar essa transferência. Por quê? Porque se lembra que eu falei para vocês que é o do nosso CTN, desculpa, a nossa Constituição Federal, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, competência. Segunda parte, limitações ao poder de tributar, ou seja, limitações ao exercício dessa competência. E terceiro, repartição de receitas tributárias. Na repartição de receitas tributárias, ele fala que 50% do que é arrecadado com o ITR ficará para o município onde está localizado a gleba rural. 50%. Significa dizer que, ainda que o município não realize, ainda que o município não firme qualquer tipo de convênio com a União, que tem competência, ele vai ficar com 50% da arrecadação. Só que a União fala, olha, se você quiser firmar com esse convênio, eu transfiro para você, não a competência, mas a capacidade tributária ativa e você vai ficar com 100% da arrecadação. Para alguns municípios, eles acham importante e aceitam. Outros não aceitam, mas vai ficar com 50% ainda assim. Quem aceitar, 100%. Se você não aceitar, você já tem 50% garantido lá na parte de repartição de receitas tributárias. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, olha só. Falei de competência tributária e capacidade tributária ativa. Professor, mas essa competência, ela é de natureza, ela é de cunho o quê? Ela é de natureza, tem a natureza constitucional, competência estabelecida pela Constituição. E a capacidade tributária ativa? Estabelecida pela lei do ente competente. Ou seja, aquele que é competente para criar o tributo, ele vai transferir através de lei para um outro ente, no caso do ITR, da União, para o município, ou para uma entidade da União, para uma autarquia, por exemplo, regime especial, a capacidade tributária ativa. Pessoal, não fiquem com dúvidas em relação a isso. Não foquem nessas diferenças, por quê? Porque daqui sai uma ou duas questões, com certeza, de forma direta ou indireta. Beleza? Pessoal, olha só, função dos tributos. Qual a função dos tributos? Pessoal, o tributo ele serve para arrecadar, ele serve para regular mercado, ou ele serve para custear atividades, tá? Atividades profissionais ou econômicas. Quando você fala que o tributo tem natureza fiscal, como é o caso do imposto de renda, por exemplo, ele tem natureza arrecadatória. O tributo existe só para arrecadar. Professor, mas tem tributo que não existe, que existe, mas para não arrecadar? Dependendo da situação, ele não arrecada. Quando a gente fala, por exemplo, dos tributos extrafiscais, você vai ver que a função precípua desse tributo não é arrecadar, ele arrecada. Por vezes pode nem arrecadar, mas a função precípua dele não é arrecadar, não é arrecadatória, é só, e sim de controlar mercado, ou que fazer com que, por exemplo, uma gleba rural cumpra a sua função social. Pessoal, veja,
A extrafiscalidade enquanto função do tributo ela é importante por quê? Porque se o tributo é fiscal, ele tem natureza fiscalizatória, arrecadatória, ele existe para arrecadar, como é o caso do IPTU, como é o caso do próprio imposto de renda. Quando você fala de extrafiscalidade, são tributos que têm o quê? Ele não tem a função precípua. Inicialmente, ele não está ali para arrecadar, está ali para controlar o mercado, regular o mercado. Então, quando você fala do imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, eles são tributos que nós chamamos de estratégicos. Imposto de importação e exportação, você consegue ver isso aí tranquilamente. Quando você fala o seguinte, olha, Brasil está em guerra fiscal com a Argentina. A Argentina sobretaxa a entrada de produtos estrangeiros no território dele. Agora eu tenho que contra-atacar. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele está impedindo ou dificultando a entrada do produto em território argentino, colocando o valor do imposto lá em cima, o imposto de importação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a mesma coisa com o imposto de importação daqui. Para chegar produtos argentinos no território nacional, vai ter um valor maior de imposto de importação. Pessoal, essa regulação de mercado, balança comercial, que acontece com o imposto de importação, imposto de exportação, IOF e imposto sobre produtos industrializados, IPI, a gente chama de, esses tributos têm função não fiscal, não principalmente fiscal, mas o quê? Extrafiscal, regulador de mercado, muito embora também arrecade e arrecade muito. E o parafiscal é aquele que existe para a função de custear atividades profissionais ou econômicas, como é o caso aí da arrecadação que se faz do Conselho Regional de Medicina, anuidade, etc. Tá certo, pessoal? Então, função seria isso. Pessoal, importante agora, e aí você tem que entender a sequência. Veja, falei que a primeira parte da Constituição fala de poder de tributar do Estado. Fala, olha, quem pode tributar? União, Estados, Distrito Federal e municípios. A Constituição fala, você, União, poderá tributar por lei e você poderá criar tais impostos ou tributos. E define lá quais são os tributos que podem ser criados pela União. Por lei, você vai criar esses tributos, ok? Ok. Veja, a Constituição Federal não cria tributo, ela distribuiu o quê? As competências. Só que ela fala, olha, você, União, poderá criar impostos. Dentre eles, você vai poder criar lá o imposto de renda, por exemplo. Por lei, você vai criar um imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Beleza. Mas você não pode fazer de qualquer forma, não, cara. Você tem que obedecer o quê? Alguns princípios, alguns limites. E veja, pessoal, quando se fala de limites constitucionais ao poder tributário do Estado, leia-se imunidades e princípios. Limitações constitucionais ao poder tributário do Estado. Leia-se princípios e, tá aqui embaixo, você não está vendo, imunidades tributárias. Note, pessoal, importante. Não falei em princípios e isenção. Por quê? Porque isenção tributária é matéria legal, enquanto imunidade é matéria constitucional. Então, veja, a primeira parte aqui da nossa Constituição, do Sistema Tributário Nacional, ele fala da parte de competência. Fala, olha, você, União, Estado, DF e município, você vai ter aqui a competência para instituir, por lei, esses tributos. Mas não só instituir, você vai ter competência para instituir, para majorar, para reduzir, para extinguir o tributo, tá? Então, é a competência que você tem. Só que para que você possa exercer essa competência, você tem que observar, pelo menos, alguns limites. Veja, se você quer cobrar imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, de qualquer cidadão que obtenha renda e proventos de qualquer natureza, seja cidadão, pessoa natural ou pessoa jurídica, você tem que ter o quê? Uma lei. Então, veja, não é que eu posso cobrar de qualquer pessoa. Eu primeiro tenho que ter o quê? Uma lei. Então, o princípio da legalidade. Todo tributo para ser instituído, para ser majorado, reduzido ou extinto, em tese precisa de quê? De lei. Então, o princípio da legalidade. O primeiro limite é esse. O princípio da legalidade fala, você, União, Estado, DF, município, para criar
majorar, reduzir ou extinguir tributos, você depende de lei, precisa de lei, tá certo? Então, veja, é um primeiro limite. Eu não posso cobrar, instituir de qualquer forma, tem que ser por lei. Só que, ao mesmo tempo, essa Constituição fala o seguinte, além de ter uma lei, você tem que dar um tempo, cara. Você não pode chegar e onerar excessivamente, ou não pode onerar de qualquer forma o contribuinte, aquele que vai pagar o tributo, pode ser o contribuinte ou o responsável tributário, mas você não pode onerá-lo com uma exação, com uma obrigação nova, seja criando ou aumentando o tributo, de uma vez só, ou seja, de surpresa. Você tem que dar um tempo para esse cidadão, para esse contribuinte ou responsável tributário, chegar e se preparar para aquela obrigação ou exação. E qual seria esse tempo? Seria o que nós chamamos de princípio da anterioridade. Anterioridade é tributo que é criado ou instituído num exercício financeiro só poderá ser criado ou majorado, tá? E o exercício financeiro só poderá ser exigido, em regra, no próximo exercício financeiro, guardando ou ressalvando, no mínimo, 90 dias. Então, note, você tem competência, o poder de tributar é você exercer sua competência, mas para exercer a competência, primeiro tem que ter lei. Segundo, você tem que quê? Esperar, calma, dá um tempo para a pessoa se preparar, não pode ser pego de surpresa. Então, na regra, ele vai ter o exercício financeiro seguinte ou, no mínimo, 90 dias. E aí, dentro dessa regra, qual que eu aplico? Regra, eu vou aplicar a regra mais benéfica, aquela que der um maior tempo para que o contribuinte possa se preparar para a obrigação. A gente chama de princípio da anterioridade, é dividido em duas regras. Regra do exercício financeiro seguinte ou noventena. Aplica qual? Aquela que for mais benéfica. Veja, até aí, pessoal, estou falando só de regra. Só que esses princípios, eles, principalmente da legalidade ou anterioridade, ele carrega exceções. Só que eu estou só querendo que você entenda aí a mecânica, né? Como que é a mecânica da cobrança do tributo. Veja, para poder cobrar o tributo, eu tenho que exercer a minha competência. Está lá na primeira parte. Então, você, União, Estado, DF, município, você tem que exercer sua competência. Mas para que você possa exercer sua competência, para que você possa exigir a cobrança do tributo, primeiro você tem que ter lei. Segundo, você tem que esperar, tem que dar um tempo para que o contribuinte possa se preparar, anterioridade. Você não pode buscar situações passadas, princípio da irretroatividade. Você não pode exagerar na cobrança. A gente chama de não confisco, o princípio do não confisco. Você tem que tratar de forma isonômica todos os contribuintes. Isonomia, não confunda com a igualdade, pessoal. Isonomia é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, de acordo com suas desigualdades, inclusive de natureza econômica. Daí você fala do princípio da capacidade tributária, desculpa, da capacidade contributiva, que fala que, sempre que possível, os tributos serão graduados de acordo com a capacidade econômica demonstrada pelo contribuinte. E mais, dentre os princípios, as limitações constitucionais do poder tributário do Estado, você tem o quê? A questão que trata da uniformidade geográfica. Os tributos de competência da União terão o mesmo tratamento em todo o território nacional, sem distinção de região, de local, salvo em caso de zonas francas, que é zonas de incentivo. Só que ele fala o seguinte, competência tributária, você, União, Estado, DF, município, pode criar um tributo, por lei. Só que, primeiro, tem que ter a lei. Segundo, você tem que aguardar. Terceiro, você tem que graduar de acordo com a capacidade contributiva de cada cidadão, cada contribuinte. Você não pode buscar fatos geradores passados e retroatividade. Você tem que, se o tributo for de competência da União, aplicar de forma uniforme em todo o território nacional. E você não aqueles que não são o quê? Que não são imunes. E imunidade é uma outra limitação ao poder de tributar do Estado. Quando se fala de que o Estado tem limites ao poder de tributar, leia-se princípios
e imunidades. Princípios e imunidades. Veja, quando se fala de imunidade tributária, pessoal, lembra a nossa linha do tempo de tributo? Eu falei assim, olha, para que você, contribuinte, proprietário de veículo automotor, tenha que pagar, tem a obrigação tributária de pagar IPTU, IPVA, você precisa de quê? Você precisa ter uma lei. Existe uma lei federal, estadual, porque IPVA é de competência dos estados. Precisa de uma lei estadual estabelecendo quais são os termos de cobrança daquele tributo. Quem vai pagar? Veja, se eu estou falando que tem uma lei, então o primeiro princípio foi o princípio da legalidade que foi atendido. Depois eu tenho que dar um prazo, anterioridade. Ele vai ser graduado de acordo com o quê? Tipo de veículo e utilidade do veículo. Capacidade contributiva. Mas, pessoal, e se eu for imune? Se eu for um templo de qualquer culto, se eu for um partido político, se eu for um outro ente federativo, se eu for entidade educacional ou assistencial sem fins lucrativos, eu vou estar dispensado do pagamento por quê? Porque, veja, pessoal, a imunidade tributária é um limite ao exercício da competência de tributar. Mas, mais do que isso, a imunidade tributária, dentro da nossa linha do tempo, ela vai fulminar, ela vai acabar com a hipótese de incidência, porque a lei é bem clara, a lei que eu digo é bem clara, ela fala assim, é vedado, pessoal, quando fala que é vedado é o quê? É proibido. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir. Pessoal, como é que eu instituo o tributo? Não é por lei? Se é vedado instituir, eu estou acabando com a lei. A imunidade acaba com o nosso primeiro elemento da linha do tempo, que é a instituição do tributo. É vedado à União, aos estados, Distrito Federal e município. Quem são esses, pessoal? São aqueles que têm competência tributária. Então, se é vedado, é um limite a essa competência. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o quê? No caso, instituir impostos. Aí fala, entre si, em relação a templos de qualquer culto, partidos políticos e suas fundações, sindicatos de empregados, entidades assistenciais e educacionais sem fins lucrativos, livros, jornais e periódicos, e mais, no caso agora, depois de 2014, CDs e DVDs literais, CDs e DVDs produzidos ou executados por artistas nacionais. Veja, pessoal, essas imunidades tributárias já fala, você, templo de qualquer culto, não pagará IPTU em regra, tá, pessoal? Em tese, não pagará IPTU sobre imóvel onde está localizado o templo. Não pagará IPVA do veículo de propriedade do templo. Não pagará renda sobre a renda auferida pelo templo. Pessoal, veja, isso aí a gente chama de imunidade tributária. E por que não pagará? Porque fala, é vedado a União, estados, municípios e Distrito Federal instituir impostos. Significa, impostos eu não posso cobrar. Professor, mas e se for taxa, pessoal? A Constituição Federal está falando de taxa? Não, então pode. E contribuição de melhoria? Está falando de contribuição de melhoria? Não, está falando só de imposto, então contribuição pode. E empréstimo compulsório? Está falando de empréstimo compulsório a Constituição Federal? Não. Por quê? Porque se é imunidade tributária, é matéria constitucional. Então, o Bizu, uma sugestão que eu faço é que toda vez que você... Não, porque pelo seguinte, no caso da substituição, porque, na verdade, eles não estão isentos, eles estão dispensados pela substituição. E a dispensa é diferente de isenção. A isenção, o que é? Isenção é dispensa legal, não tem nada a ver com imunidade. Tá, Luciano? Se fosse imunidade tributária, estabelecer, por exemplo, estará imune do pagamento do ICMS, né, a circulação de mercadorias de templos, por exemplo, aí sim. Aí seria imune. No caso da substituição, o que seria isso? Quando você fala ICMS por substituição, significa que
A lei vai definir que naquela cadeia produtiva, né, que seria que o ICMS, ele é um tributo que ele incide em cadeia, né? E cada operação que é uma circulação, em tese, haveria o quê? A cobrança do ICMS, e depois ele é não descontado, ele é compensado na operação posterior, né? E aí você vai compensando e vai circulando e vai compensando, vai se creditando, etc. Quando você fala do ICMS por substituição, o que existe, na verdade, assim, a lei fala se você vai substituir para frente ou para trás. Não fala assim, só você que lá na ponta que é responsável pelo pagamento do tributo, ICMS. Mas o que acontece com os demais? Não, porque só ele que vai ser responsável pela cobrança e só ele vai poder ele vai pagar e vai se compensar. Só ele que vai promover a compensação. Então, os demais, eles não são isentos do pagamento, na verdade. Por quê? Não existe a incidência de ICMS em relação àqueles demais. Porque na substituição tributária, a lei vai definir quem vai ser responsável pelo pagamento do tributo, do ICMS, de toda a cadeia. Né? De toda a cadeia. E aí, aquele que vai ser responsável, ele paga o tributo, mas depois ele tem como se compensar. Né? Que é aquele que a gente chama de regra da não cumulatividade, tá? Seria o princípio da não cumulatividade, se aplica, no caso aí, só a figura daquele que foi escolhido por lei para ser o substituto tributário. Beleza, Luciano? Tranquilo? Massa, então vamos lá. É muito rápido, pessoal, já deu horário, mas vamos lá, só para a gente terminar aqui, e aí semana que vem a gente já começa aqui, tá? Em que lugar, professor? Naquilo que cai. O que cai? Cai princípios e imunidades. Essa parte, pessoal, não tem como chegar e passar rápido, porque eu vou ter que chegar e falar do princípio da legalidade, que também é chamado de tipicidade cerrada. Eu vou ter que falar do princípio da anterioridade, que é chamado de eficácia diferida ou não surpresa. E não só falar, porque quando eu falo assim, o conceito ou a regra do princípio da legalidade, da anterioridade, da não surpresa, da irretroatividade, é tranquilo, mas isso não cai na prova. O que cai são as exceções, pessoal. Então, quando eu falo de princípio da legalidade, eu falo, olha, o princípio da legalidade ou da tipicidade cerrada significa que tributo para ser criado, majorado, reduzido ou extinto, depende de lei. Mas existe exceção? Tem. Existem tributos como imposto de importação, exportação, IOF, IPI, extrafiscais, portanto, que eles poderão ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por outro veículo normativo que não seja o quê? Lei. Eles são criados por lei, mas as suas alíquotas poderão ser majoradas ou reduzidas por outro veículo normativo que não seja lei, como um decreto, por exemplo. E além desse, tem outros? Tem. O ICMS combustíveis e também o quê? O IPI, o ICMS e o CID combustíveis, que poderão ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por outro veículo normativo que não seja lei, como, por exemplo, CID, decreto presidencial, e ICMS combustíveis, acordo ou convênio interestadual. Pessoal, note, são exceções ao princípio da legalidade. O que, se eu sou examinador, eu vou lhe perguntar a regra ou vou lhe perguntar a exceção? Evidentemente que vou lhe perguntar a exceção. Quando eu falo da anterioridade, ou o princípio da não surpresa, ou o princípio da eficácia diferida, pessoal, são sinônimos. Mesmo porque, veja, quando você olha lá na Constituição Federal, você vê lá, competência tributária e limitações ao poder tributar. Quando você verifica as limitações, você vê as limitações, você começa a ler, você fala, professor, não aparece nenhum momento falando legalidade. Nenhum momento aparece falando anterioridade. Pessoal, legalidade, anterioridade, não confisco, uniformidade geográfica são batismos ou nomenclaturas dadas pela quem? Pela jurisprudência ou pela doutrina. Então, se dependendo da prova, o professor, o examinador fala o seguinte, olha, eu quero que você fale sobre o princípio da tipicidade cerrada. Professor, eu só lembro da legalidade, é a mesma coisa. Porque a essência é tributo para ser criado, reduzido, majorado ou mesmo extinto, depende de lei. Chamaram, batizaram de princípio da legalidade. Mas
Aparece legalidade na Constituição Federal? Não. Só fala que todo tributo para ser criado ou instituído, majorado, reduzido ou extinto depende de lei. Aí chamaram isso de legalidade. Por isso que eu tenho que chegar e na próxima aula, pessoal, da sexta-feira da segunda-feira que vem, nós iniciaremos, tá? Essa parte aqui de limitações constitucionais do poder tributário do Estado, falaremos dos princípios e imunidades e já passaremos para a parte de obrigação tributária e constituição do crédito tributário. Pessoal, o que mais cai? Pode cair outras coisas? Podem, mas dentro desse universo que nós falamos aqui em 1 hora, você pode ter certeza que aqui 1 ou 2 questões vão orbitar nesse universo aqui, tá? Então, pessoal, primeira aula de hoje, essa primeira aula muito curta, né? 1 hora é muito pouco para poder falar de tanta coisa, mas 2 coisas que eu quero que vocês compreendam e levem para a próxima semana. Primeiro, conceito de tributo, características, prestação pecuniária compulsória instituída por lei que não constitua sanção por ato ilícito e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Segundo, espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. E terceiro, pessoal, competência e capacidade tributária ativa. Só para a gente finalizar, para que vocês fiquem aí para algo para refletir para a próxima aula, pessoal. As 3 espécies tributárias que são definidas, que aparecem no CTN, o Código Tributário Nacional, ele tem a sua natureza definida pelo fato gerador. Veja, pessoal, importante isso. O que define o tributo não é o nome que você dá ao tributo, e sim o seu fato gerador. Imposto é um tributo não vinculado. O fato gerador do tributo está ligado a um signo presuntivo de riqueza, ou seja, o fato gerador do imposto, e eu estou falando qualquer imposto, está ligado ao patrimônio demonstrado pelo contribuinte ou um serviço prestado pelo contribuinte, não para, mas pelo contribuinte. Em contrapartida, as taxas é um tributo vinculado, é um tributo contraprestacional, é um tributo sinalagmático. Mais que isso, o fato gerador da taxa está ligado a um serviço público específico e divisível, ou o efetivo exercício do poder de polícia prestado pelo Estado. E terceiro, pessoal, contribuição de melhoria que é definido por uma obra pública. Mas não qualquer obra pública, uma obra pública realizada pelo ente federativo que tenha gerado efetiva valorização do imóvel do contribuinte. Então, esses 3 tributos são definidos pelo seu fato gerador. Imposto, signo presuntivo de riqueza. Taxa, serviço público específico e divisível. Contribuição de melhoria, obra pública realizada com efetiva valorização do imóvel do contribuinte. E que mais? Professor, mas são 5. Pois é, mas o empréstimo compulsório, grave isso, o empréstimo compulsório, ele é um tributo que é vocacionado à bitributação. Ele pode, por ser uma situação extraordinária, guerra, calamidade, investimento urgente, ele pode ter um fato gerador e uma base de cálculo idêntico de um tributo já existente. O que define a natureza do empréstimo compulsório é seu caráter restituível, enquanto as contribuições especiais, seu caráter finalístico. Tá bom, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Semana que vem voltaremos aí e retomaremos a partir de princípios, tá bom, pessoal? Valeu, brigadaço e até semana que vem, se Deus quiser, tá? Tá gravado, depois quem quiser ouvir de novo a aula, fica à vontade, tá bom? Um abraço.